quais são algumas das principais tendências que podemos esperar nos próximos 10 a 20 anos. Só estou dizendo isso, tudo bem? Se você realmente acredita que na próxima semana Donald Trump e o Irã vão chegar a um acordo de paz, se você acredita nisso, talvez em 5 ou 6 meses, tanto o Irã quanto os Estados Unidos vão se esgotar. A economia global vai sofrer demais. E então eles simplesmente vão parar a guerra e as coisas voltarão ao normal. Eu não sei o que te dizer, ok? Você está vivendo em um mundo de fantasia. Você precisa acordar e reconhecer que este é o fim do momento unipolar. Estamos caminhando para um novo mundo. E você pode escolher se adaptar a esse novo mundo ou vai morrer. É simples assim, certo? Então, uma grande tendência é a desindustrialização e desorganização, onde as pessoas das cidades terão que voltar para o campo, especialmente os jovens. Eles precisam aprender habilidades reais. Nada mais de negociação de criptomoedas para vocês. Aprenda a tirar leite de uma vaca, ou matar uma galinha, ou cultivar alimentos, seja o que for. Apenas faça algo útil para a sua vida. Nacionalismo e remineralização são muito importantes, onde você precisa de jovens dispostos a lutar e defender sua terra. E isso significa fazer com que eles acreditem que sua nação merece ser forte. Assim, as nações que estiverem mais preparadas, mais capazes de incitar sua população mais jovem a lutar em guerras, serão as mais resilientes. Sistemas mercantis. Basicamente blocos comerciais independentes. Guerras por recursos são algo muito sério, ok? Fomes, genocídios, escravidão. Portanto, lembre-se, durante a maior parte da história da humanidade, os humanos foram a energia barata. Se você não tiver acesso a petróleo barato, então você vai escravizar seres humanos. Tudo bem? Esse não é um futuro bonito, mas é um futuro que pode acontecer e você precisa se preparar mentalmente para essa possibilidade, certo? Migração em massa, onde as pessoas do Sul provavelmente sofrerão mais com guerras por recursos como água, comida e pessoas. Então fogem para a Europa e América. Revolução, guerra civil, implementação de incapacidades na América e na Europa, porque os famosos rumores se recusam a sair de cena. E essas são populações de 80 anos, desigualdade massiva, corrupção massiva, silenciamento massivo, e isso vai levar a um caos intenso nas ruas. A religião é algo muito importante. Se você não é religioso, recomendo que se torne. Isso ajudará muito no que virá mais adiante. Essas são coisas sobre as quais falarei mais no futuro, mas já vou mencioná-las agora. Como eu vejo o mundo em 10, 20 anos? Então, direi o seguinte: acredito que, eventualmente, haverá uma aliança entre a Rússia e a Alemanha na Europa. Talvez, nos próximos 5 a 10 anos, a Alemanha e a Rússia entrem em guerra uma contra a outra. Mas, eventualmente, o que ambas perceberão é que é melhor não guerrearem juntas do que lutarem uma contra a outra. Ok? Você tem paz judaica. Para Israel, esta guerra no Irã quer expulsar o Zequairo do Oriente Médio e torná-lo a potência regional. Assim, volta a ser a Judéia antiga. Ok? Portanto, eu acredito que Israel acabará por dominar o Oriente Médio. Mas aí você pensa, e o Irã? Ok, e eu sei que isso é difícil de entender, mas se os Estados Unidos saíssem de cena e Israel e Irã tivessem que entrar em guerra um contra o outro, o que aconteceria seria que eles diriam, por quê? Porque Israel pensa, eu não quero a Pérsia, e então o Irã pensa, eu não quero Israel, e Israel precisa produzir armas. Assim, eles concordariam em dividir o Oriente Médio, onde o Irã controlaria os movimentos do Fio Vermelho e Israel controlaria o lava, certo? Historicamente, na verdade, os israelitas, o povo judeu, odiavam os gregos, odiavam os romanos, mas provavelmente também odiavam os persas. Existe, portanto, um histórico antigo em que persas e judeus se davam muito bem. E, de fato, no Oriente Médio, o lugar fora de Israel com a maior população judaica é o Irã. E eles são muito bem tratados lá. Ok, então não vejo por quê. Se os Estados Unidos saíssem de cena, por quê? Porque Israel e Irã não poderiam chegar a um acordo mutuamente satisfatório que beneficie ambas as nações. Japão.
Novamente, acho que o principal problema enfrentado por todas as nações industriais ocidentais é a crise do envelhecimento. O que fazer com essas pessoas que têm 90 anos de idade? Eles não conseguem sair de casa. Os cérebros deles já não funcionam direito, mas ainda controlam todo o dinheiro, todo o poder, e eles são extremamente influentes. O que você faz? Bem, na maioria dos países você não pode fazer nada a respeito. Mas o Japão é um país muito especial, onde os idosos têm mais obrigação com a nação, com o povo. Então pode ser uma situação em que o Japão esteja com muitos problemas. E os idosos escolhem voluntariamente deixar o poder e entregá-lo aos jovens. Tudo bem? Mas creio que o Japão seja a única nação que faria isso voluntariamente. Em praticamente todas as outras nações, é preciso haver guerras para que os jovens cheguem ao poder. Muito bem, o Sacro Império Romano-Germânico, a nação mais capaz de sobreviver ao próximo. As décadas de tribulação e crise que marcaram a América foram poucas. Por que eu acho que os Estados Unidos são tão incrivelmente ricos? Certo, protegido por 2 oceanos, na verdade controla o Canadá e o México. Então pense nos Estados Unidos não apenas como o continente americano, mas realmente como toda a América do Norte e América Latina. Certo, toda essa esfera é basicamente os Estados Unidos. Então tem recursos ilimitados, tem uma população ilimitada. E também os americanos são as pessoas mais criativas, mais empreendedoras e mais enérgicas do mundo. Então, eu não apostaria contra os Estados Unidos, certo? Mas o que eu acho que vai acontecer é que os Estados Unidos vão precisar de uma nova identidade para sobreviver à era da tribulação. Eles vão passar da América do passado para o Canadá, que é uma ideia secular, global, para uma que é muito mais nacionalista, mais focada na comunidade e na nação. Isso significa abraçar o cristianismo. E eu acho que o cristianismo será a força que reconstruirá os Estados Unidos após as muitas crises que o país enfrentará nos próximos anos. A última coisa que acontecerá é o tecnomarxismo, onde nações que possuem recursos desejam instituir um estado de vigilância baseado em IA para melhor gerenciar os recursos limitados, basicamente para melhor controlar sua população. E falaremos sobre isso mais tarde. Mas basicamente haverá uma nítida divisão das pessoas em diferentes classes. No topo da pirâmide social existe a liberdade, mas as pessoas na base da pirâmide se tornam escravas ou servos, certo? Ok, então essas são as tendências que prevejo para o futuro. Repito, posso dizer isso, mas vocês precisam criar a ilusão de que essa guerra vai acabar logo e que assim que ela terminar, tudo voltará ao que era antes, ok? Não, o mundo mudou completamente. Não vamos voltar ao mundo antigo. Estamos indo para um novo mundo, e a aparência desse novo mundo é algo que podemos escolher controlar. Certo? Alguma pergunta? Gostaria de dar as boas-vindas e cumprimentar cordialmente a todos os presentes aqui hoje. Tudo certo. Então, vamos falar um pouco sobre esse novo mundo que está surgindo. Assim, as relações diplomáticas entre os países serão todas profundamente alteradas, como está acontecendo entre a China e o Japão. E como você bem sabe, isso afetará todos esses 5 grandes países influentes. Os pedidos serão alterados? Ok. Tudo bem. Pelo que entendemos da situação geopolítica, ela está em constante mudança. É algo em constante dinamismo. Certo, isso significa que não é mais tão fácil dividir os Estados-nação em inimigos. Suas alianças mudarão constantemente ao longo do tempo. E o sistema de Estados-nação também se fragmentará em comunidades muito mais resilientes. É possível que os Estados-nação se transformem em uma série de cidades-estado, ok? Então, basicamente pense no mundo, talvez na década de 1930. Ou talvez até mesmo a China durante a Guerra Civil Americana, ponto final. Basicamente, não posso te dizer que iremos para um novo mundo e então ele será assim. Não, isso mudará constantemente ao longo do tempo. Certo, as alianças vão mudar constantemente ao longo do tempo. É possível que, no início, no leste asiático, talvez Vietnã, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos e Rússia se unam para conter a China, porque eles veem a China como a hegemonia. Mas então eles pensam, espera aí, o Japão está crescendo em poder. Então vamos nos unir ao Japão, certo?
É uma situação dinâmica. Mas basicamente, o que você precisa entender é que tudo o que lhe ensinaram na escola, tudo o que você entende sobre o mundo, tudo o que você acredita ser verdade sobre o mundo, vai mudar. Portanto, você precisa abrir a mente e estar preparado para a constante instabilidade política. Faz sentido? Tudo bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Tudo bem. Então, agora que analisamos o futuro do mundo para os próximos 10, 20, 50 anos, quem sabe por quanto tempo, o que farei na próxima aula é examinar como essa guerra entre os Estados Unidos e o Irã vai acabar eventualmente.